Olá, meu nome é Rosário Luz. Bem-vindos ao segundo episódio do Magazine Digital Autárquicas 2020 aqui na Política.cv. Esta semana o episódio será focado no município de São Vicente, nos desafios da gestão do território, nos desafios da conservação do património urbano e no impacto que a pandemia tem tido sobre o setor turístico da ilha. No episódio desta semana teremos connosco Carlos Santos, especialista em património e turismo, para nos ajudar a perceber os desafios da gestão municipal neste setor. Teremos connosco também Sónia Ferro, da Associação dos Guias Turísticos de Cabo Verde, para nos ajudar a perceber o impacto que a pandemia teve sobre o setor e sobre a sua profissão em particular. E teremos uma volta pela cidade com Salvador Mascarenhas, do Socorro 2017, para identificar e falar um pouco sobre os seus pontos mais críticos. Em primeiro lugar, vamos tentar contextualizar esses dois montantes. 20 mil contos significa 4 viaturas, daquelas que são sistematicamente adquiridas pelo governo, com fundos públicos, para conforto dos seus gestores, muitas vezes em adjudicação direta. Portanto, trata-se de um montante relativamente irrisório e percebe-se a pressão de um deputado da nação e candidato à Câmara Municipal em querer aumentar o montante que o governo destinará à cidade do Mindelo para a reparação dos estragos e para o socorro das famílias. Principalmente quando o governo já anunciou prontamente que a praia teria um pacote de 258 mil contos. Mas eu acho que o problema não é o montante em si, não são os 20 mil contos ou 50 mil contos que o governo vai dar. O problema será realmente a filosofia de gestão municipal que o governo apoia. Tanto a atual administração camarária do Conselho de São Vicente quanto o partido, quanto o governo, são suportados pela mesma organização, que é o MPD. Portanto, nós temos que ver o que é que foram realmente as causas, quais foram as causas que despolitaram os estragos e as perdas das famílias. Foi a intensidade das chuvas. Muitos entendidos já disseram que as chuvas foram bastantes, mas foram mansas. Portanto, não houve uma tempestade, não houve chuva torrencial. O que aconteceu foi, na realidade, resultado de más decisões. A questão da drenagem, da adequação dos sistemas de drenagem, principalmente das cidades da Praia do Mindelo, já foi tratada. Mas há outras questões que levaram aos estragos, questões que estão dentro do domínio da gestão municipal, nomeadamente os assentamentos informais. As câmaras permitem, por não terem uma política adequada de habitação, por não haver uma política adequada de expansão urbana, as câmaras permitem às cidades que estão sob intensa pressão demográfica, devido a migrações, aumento populacional, construírem assentamentos informais em ribeiras e encostas extremamente perigosas. E a maior parte das perdas que foram sofridas pelas pessoas, pelos cidadãos, foram de gente que tinha construído em zonas inadequadas, com materiais inadequados para a construção de habitação. Zonas estas que, pela deficiência do poder municipal em garantir, seja habitação social, seja terreno para a construção, surgiram e saíram do controle. Por outro lado, há outro tipo de decisão que causou danos significativos, que foi a autorização, o licenciamento por parte da Câmara Municipal de São Vicente de determinadas construções portentosas por muitas vezes, mesmo em cima do chão das ribeiras, dos canais de drenagem, dos canais naturais de drenagem de águas pluviais. Um destes exemplos é na zona de Xandelicrim. A construção de 2 grandes edifícios dentro do chão da ribeira impediu as águas de seguirem o curso natural dentro da ribeira em direção ao mar e provocaram estragos enormes nas zonas circundantes. Portanto, enquanto houver uma filosofia de gestão municipal que não tem em devida conta a expansão urbana, que não tem em devida conta a pressão demográfica sobre a cidade,
que não têm devida conta a necessidade de construir adequadamente em terrenos adequados e de fiscalizar as construções para que não interfiram com o caminho das águas. Enquanto isso acontecer, não é uma questão de 20 ou 50 mil contos. Portanto, o que nós deveríamos estar a questionar aqui não é o montante que vai ser atribuído para a reparação dos estragos, para o socorro das famílias, e sim a filosofia de gestão que está na base desses estragos, que está na base das perdas das famílias. Os caminhos no caminho vicinal, não é? Esse lugar ali é paradigmático do desgoverno da cidade e da especulação imobiliária por parte de Câmara para tentar obter proventos quando, em situações que vá contra a cidade, contra até a vida dos cidadãos em último caso. Ali é um vale de drenagem pluvial onde as autorizar a construir casas e, segundo o projeto, esse vale é tudo pinchido de casa. Bom, nas últimas chuvas, que não foi nada de extraordinário, o que aconteceu é que, claro, que a água que encontrasse a caminho, ela vem para aí. Ela escava-se contra tudo que os contentores tinham caído na chão, as bracas de contentor, agora vem chile de terra. Na altura, Socorros meteu providência cautelar e o juiz respondeu uns 9 meses depois a dizer que, de facto, aquela providência que tinha cabimento e pronto. Pessoas que têm conhecimento de maneira que ele está, é quando chuva te abranda. Pessoas que conseguem sair na rua. Porque quando chuva te torna-se pontol, a altura da água que te tem nesse lugar ali, só nós que ficar ali perto é que sabem. Essa ideia de fazer as casas ali, nunca sabem. Isso é um disparate. Notalina Altoca, esse é mais um daqueles casos de incrível de planeamento urbano, inaceitável, e ninguém percebe como que este também planear fazer um caso ali para fechar a rua, fazer um pequeno canal, trai iluminação, destruir uma estrada vicinal. Minha casa se marcar 3 metros da lateral e sim. Você Mas que contar nem 1 metro que não tem direito ali. Isso quer dizer, ali está a ficar com 2 metros. Estrada. Como é que o país é que não está? Estrada, e depois o que é de esgoto que está a passar ali. mas Ainda nesse pensar, é isso- do engano que isto também. Não, iam pensar que era engano, mas o Presidente de Câmara, aquele substituto dizia, tem com demarcações clandestinas. Mas entretanto, se o fiscal vem ali, Nós dizemos que ali fazer corrupção. tem qualquer coisa marcada. O ali, ele dizem logo que ali tem que ficar um canal. Eu acho que a direção dessa estrada que te vem de lá daquele ponto, que aquele dono de copa fazer essa estrada ali. Agora, grinha assim, é um desvio que este vem fazer nessa estrada ali, que ele não tem condição, ele não tem nenhum nexo para que vem fazer trabalho desse ali. Lá naquele posto lá assim, é sempre para dizer que me lá é para retirar fora, aquele posto é para retirar fora. Agora, grinha assim, este também marca um terreno ali nessa marcação ali. Rapaz, teve excursão, amanhã vizinho ali, este até metendo um briga, porque ele está a voltar nele, que ele dizer-lhe, não, me comprado para 3 mil conto, dá-me 3 mil conto, nunca está a fazer casa ali. Não sei, maneira para comprar, me quando não comprar legalmente na Câmara, com comprar na Câmara, comprar para 30 conto, ele dizia assim, dizendo, então vou pagar 3 mil conto na Câmara. Mas essa coisa está a parecer da índice de corrupção que está a passar. Isto tem que espiar essa coisa. Me querer estrada. Eles podem fazer lá para baixo, subir, está 18º andar. Mas nem vista como discutir. Discutir a estrada, maneira ali. Se algum dia eu querer fazer um garagem, ali, maneira como está a fazer. Maneira, caso de chegar uma ambulância, maneira. não está ali perto da Avenida Marginal, ali não tem um edifício monstruoso que vem substituir um jardim público, que era a Praça de Doutora Maria Francisca, a primeira médica cabo-verdiana. A obra inicial era para ser uma galeria com esplanada, de primeiro andar no máximo, com um lugar agradável, com plantas e tudo. Moda-se placa ainda te demonstrar, galeria. Entretanto, de repente, transmutar num hotel monstruoso de 4 andares, que vem fechar-se zona. Nem nunca se vê ser hotel, mas dica-te a dizer. Ao lado, não tem um hotel também, que está a fazer onde era o ex-consulado britânico, ou seja, a origem desta cidade. Eles podiam ter recuperado ou ter feito um edifício parecido e ter feito o Museu da Cidade para preservar-nos memória e ser um atrativo turístico importante.
Nota ali na Campim, essa ali é a única praça, jardim, espaço público que tem ali na Campim, além de uma placa desportiva que eu dizer ali ao lado. Neste momento, a Câmara Municipal tem um projeto de destruir essa praça, que é abandonar completamente, já degradar. A Câmara que é responsável pela preservação dos espaços públicos e com esse argumento, desde também destruir essa praça, podemos dizer ali casa para todos. A população ali fica muito contente com a situação, porque também foi faltar um espaço de lazer, um espaço de encontro, que essa praça pode ser recuperado e ser um lugar interessante para pessoas encontrar. E todo lugar, como nós devemos saber, num planeamento urbanístico tem de ter um espaço público. No Talino, Iraque, ao lado de lixeira municipal, de Vale de Lixo Municipal, onde essa é uma aldeia que basicamente é reconhecida para a Câmara, ali que tem sentina, tem sim um tanque de água que foi oferecido por uns imigrantes e de onde é que privados de fornecer água a pessoas dali. Esse é um paradigma do problema habitacional de nossa terra e de falta de planeamento urbano e pessoas que vivem de facto, a maior parte de viver de catalixo. Ali, nota dá uma nota de menos 10 para toda a governação que já tive nesse país, uma situação como a desse. A malha urbana é aquela que mais dificilmente altera-se com o tempo. As ruas, os becos, as praças, a partir do momento que são estabelecidos, porque há uma relação muito próxima com o território, elas praticamente não se alteram. O que se verifica aqui em São Vicente, infelizmente, que acabamos por ocupar alguns espaços que são considerados estruturais para a organização da cidade. Posso nomear aqui o caso da Praça Doutora Francisca, que é um espaço urbano, um espaço central, que acabou por ser ocupado recentemente por um projeto turístico, ou seja, nós alteramos a malha urbana. Arquitetonicamente, a cidade pode ir adquirindo novos edifícios, novos volumes, a demolição, desde que não seja considerado um património arquitetónico, ou seja, que tenha alguns valores paisagísticos, históricos, artísticos, isso pode vir a acontecer com o tempo. Quando falamos de espaços urbanos concretos que estão relacionados com a movimentação das pessoas, a troca de experiência, contactos com o trânsito, dificilmente existem essas alterações. As praças, neste caso nós estamos a falar da Praça Doutora Francisca, são espaços de ocupação, de partilha. Era chamada de Praça dos Namorados, que tem uma experiência vasta a nível de relações entre vários casais aqui de São Vicente. Tem uma longa história e isso pode ser também um chamariz para, por exemplo, se nós queremos criar alguns produtos turísticos específicos para o romantismo, e aqui nós podemos aliar-se a vários edifícios da cidade de Mindelo que têm essa ligação com o romantismo, que é o caso da CNAD, ou a réplica Torre de Belém, ou mesmo a Casa d'Água, um edifício da Câmara Municipal. A Praça Doutora Francisca ficou muito tempo abandonada e entrou rapidamente em degradação. Os edifícios têm uma vida própria. Claro que essa vida própria tem de ser auxiliada pela atividade humana. Devido ao seu abandono, devido às árvores que existiam naquela zona, nunca houve esse cuidado por parte das autoridades. Parece-nos até que existe essa intenção por detrás de deixar os edifícios devolutos durante imenso tempo e depois a justificação ou a solução mais rápida é demolir. Mas são perdas que nós vamos tendo, infelizmente. Não sei se é uma política propositada, mas o facto é que muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, vão apoiar-se precisamente no abandono e associar esse abandono a um novo projeto. Ficam expectantes, a questão de expectativa para novos empregos, novas funções da cidade, o crescimento, o pseudo-crescimento, neste caso
o não desenvolvimento da cidade, mas o crescimento em altura, em betão, que vai depois aquecer a nossa cidade, uma cidade cada vez menos verde, com menos árvores, menos sombra, e isso depois irá causar alguns problemas, mas é uma forma que tem sido adotada por algumas políticas, um pouco pelo país todo, que o fim é a demolição e a solução mais fácil, construir algo muitas vezes importado, que não se relaciona com o ambiente envolvente, que é algo que não nos identifica. Apesar de algumas semelhanças entre as duas situações, a demolição da Praça Doutora Maria Francisca, a chamada Pracinha dos Namorados, e a demolição da Praça do bairro de Campim, temos aqui duas situações radicalmente diferentes. E eu acredito que cada uma ilustra, da sua maneira, aquilo que é a filosofia de gestão desta administração municipal. A começar pela Praça Doutora Maria Francisca. Nós temos uma praça histórica, numa localização nobre da cidade, que comanda uma vista fantástica sobre a Baía do Porto Grande, uma das atrações, o ex-libris da cidade do Mindelo. Antes de ser demolida, esta praça entra num estado de degradação avançado. Portanto, quando ela é demolida, ela é quase um terreno baldio. Antes de alienar o terreno, o que a administração municipal fez foi permitir que um património público, que um património histórico, entrasse em completa degradação. Portanto, aí nós já tínhamos um grande problema. O segundo problema é que esse espaço foi ocupado não por outra praça, não por outro projeto que estivesse dentro de uma lógica urbanística, dentro de uma lógica de utilidade pública, mas sim por um complexo privado. Nem sequer um complexo privado que se adequasse de forma harmoniosa ao traço das construções circundantes. Mas algo que sobressaísse, um maciço de concreto que descaracterizou completamente aquela zona do centro histórico do Mindelo. O que levou a essa decisão? Não poderá ter sido qualquer tipo de racionalidade urbanística. São Vicente diz-se uma cidade que pretende ter um setor ativo de turismo, principalmente de turismo cultural. Isso depende grandemente da atratividade da cidade, da atratividade da malha urbana, mormente dentro do centro histórico da cidade. Portanto, essa demolição da Praça Doutora Maria Francisca e a sua ocupação por aquele monstro de concreto não tem nada a ver com aquilo que é o interesse urbanístico ou o interesse turístico da cidade de Mindelo. O que a terá motivado? Nada que possa ser explicado. Uma das razões pelas quais as câmaras normalmente fazem esse tipo de negócio é a tentativa de mobilizar fundos contra os interesses da cidade, mas de mobilização de fundos para a administração, para pessoal ligado à administração. É só nessa ótica, realmente, é que se entende a alienação, não só a degradação da Praça da Doutora Maria Francisca, mas a alienação do terreno a um privado para construir algo que não tem nada a ver com a harmonia do local. Essa relação de amor edifício, relação de amor território, amor uma praça concreta, foi sempre desenvolvida. A nível de cultura, São Vicente é a ilha que sempre apropriou-se das praças, são espaços de ajuntamento, são espaços de diálogo, de encontros, de festas, e essa cultura, essa limitação de espaços públicos, espaços verdes, de prazer, acaba por criar uma visão, principalmente a partir do exterior, que nós não temos um devido cuidado com os nossos espaços urbanos. Já a Praça de Campim
não tem nada a ver com a Praça Doutora Maria Francisca. Não é uma praça com valor histórico numa zona nobre da cidade. Portanto, não expõe o mesmo desrespeito pelo traço urbano, pela harmonia do centro histórico. Mas é a única praça, o único espaço de lazer e de convívio comunitário no bairro. E, enquanto tal, é extremamente importante para os moradores. A praça ainda existe, também está num estado avançadíssimo de degradação, portanto ela é utilizada apesar da enorme degradação que ela demonstra, e ela já foi basicamente condenada e será demolida e dará lugar a um complexo de habitação social. A habitação social é extremamente importante aqui em São Vicente, no país inteiro, mas ninguém nos convence, enquanto cidadãos, enquanto moradores do Mindelo, de que aquele terreno ocupado pela praça é o único que poderá ser destinado a um complexo de habitação social. Já é uma praça, já cumpre uma função fundamental na vizinhança, enquanto espaço de lazer, enquanto espaço de troca, enquanto espaço de experiência, e poderia perfeitamente continuar, não da mesma forma, mas de forma melhorada, como um espaço cuidado. Portanto, a irresponsabilidade da gestão municipal em relação a esses dois tipos de espaço público, o espaço nobre, o espaço urbano, o espaço histórico e o espaço muito mais modesto, mas igualmente importante, porque um espaço de troca comunitária, revela o descuido, a irresponsabilidade da gestão camarária naquilo que é a construção de uma cidade. De uma cidade, por um lado, bonita, de uma cidade com memória, de uma cidade com identidade e, por outro lado, uma cidade que preserva a proximidade dos seus moradores, que preserva os espaços de lazer das crianças e que preserva as zonas de troca. Nós precisamos das duas coisas. Nos exemplos da demolição da Praça Doutora Maria Francisca e da Praça de Campim, nós teremos o final dessas duas coisas, que é um manto de concreto a alastrar-se sobre a cidade, sem deixar espaço para aquilo que é história, memória ou convivência comunitária. Se nós queremos que daqui a 20 anos, por exemplo, alguma obra neste momento seja uma referência para a cidade do Mindelo, ela tem de respeitar o espaço onde está inserido, a questão da volumetria, a questão da textura, a questão da cromática, a questão do alçado, de forma a que há uma relação de proximidade e uma continuidade. Evidentemente que tem de haver uma relação entre o antigo e o novo. Essas novas obras têm de respeitar um design novo, mas desde que seja seguida ou respeitada o que existe na zona circundante. Por exemplo, o edifício da Praça 3 acabou por cortar ali uma certa harmonia entre as habitações da Doutora Aníbal, a Igreja Adventista e o edifício ímpar, porque acaba por puxar um pouco para a praça, em direção à cidade, e a harmonia perde-se a nível da cromática, a nível até de materiais de construção. É certo que acaba por obedecer um edifício novo, mas penso que podia ser feito de uma outra forma para criar esse consenso, esse objeto único na cidade. Existem outros, como é o caso do edifício Spencer, porque tenta aproximar da rádio, a antiga AMP, mas nós estamos perante um fachadismo porque repete praticamente o mesmo estilo da rádio, ou seja, não há uma ligação com o século XXI, há uma ligação sim com os anos 60, que é o caso da rádio. Uma das notícias que mais ouvimos nos últimos meses foi o impacto da pandemia Covid-19 sobre o setor do turismo nacional. A procura tem diminuído necessariamente com o fecho das fronteiras, alguns empreendimentos tiveram que fechar, mas o facto é que nós acostumamos a ouvir essas notícias da perspectiva do operador, da perspectiva do Estado e a sua perda de receitas. Hoje temos connosco alguém que nos vai dar o impacto, que nos vai falar sobre o impacto da pandemia Covid-19, mas da perspectiva do trabalhador turístico.
do garçom, do recepcionista, neste caso do guia turístico, que é uma profissão que tem vindo a crescer em Cabo Verde. Temos connosco Sónia Ferro, da recém-formada Associação de Guias Turísticos, para nos ajudar a perceber o impacto da pandemia Covid-19 sobre a sua profissão e sobre os orçamentos das famílias que dependem desses rendimentos para subsistir. Me chamo que 20 anos de carreira, pode dizer, claro, com altos e baixos, né? Com crises, às vezes está tem, às vezes que está tem, mas mais ou menos 20 anos. Em todo Cabo Verde, então já que Sal Boa Vista pode ter muito mais, cerca de 40 anos, mas ali em São Vicente, 30 e tal, mais ou menos. Porque antes disso, moda não saber, estava a existir aquele termo Cicerone. Né? Portanto, qual a diferença de Cicerone e guias? Muita gente que sabe. Cicerone é que as pessoas que estavam para queijo, para espiar esses dias de trabalho. Está a encontrar pessoas de barco, podia ser de asiáticos, podia ser portugueses, qualquer. Então está a perguntar onde é que você tem de comer, onde você quer para mostrar você lugar, você quer para mostrar você um lugar, você tomar uma cerveja. E guia, qual é que é a diferença? Guia já tem que ter uma formação, né? Você tem que ter noção de história, noção de cultura, você tem que ter uma postura diferente, você tem que ter muito amor para aguentar, para ficar durante crises que você vai passar. E nós não podemos dizer que a maioria de guias está amando essa profissão, está a fazer para amor à cultura, para amor a representar Cabo Verde. Mas não é porque é uma coisa que não pode dizer que te dá seu rendimento em muitas ilhas, que é o que está a dar. Em termos de formação, tem sido excelente nos últimos anos. Pode dizer que desde o início o governo tem investido na formação. Começado pela Câmara de Comércio, que a minha foi a minha primeira formação, como também fui na Câmara de Comércio. Depois a IFP também tem investido até agora. Recentemente, em setembro, começou uma formação de tipo reciclagem e também a nível sanitário, também por causa de Covid-19. Portanto, que lá é uma coisa positiva na nossa área, formação para poder saber realmente o que é que você vai explicar a turista a nível de história, património, vida cotidiana, cultura cabo-verdiana, a nível de emprego. Depende de ilha para ilha. Por exemplo, em São Vicente, já aquele fluxo de turismo já não é tanto, é uma percentagem que não está a receber. Portanto, não pode dizer que assim nota que mais ou menos 300 guias ali na São Vicente ativos, não tem poucas agências, não tem também pouca entrada de turista, portanto, aquela oportunidade de emprego é distribuída para todas as guias. Para nós, ela é um vizinho fraco. Passar Boa Vista, que a ilha, como não pode dizer, capitais de turismo, tem sido excelente. Santo Antão também, que é uma ilha muito procurada por alemães, suíços, franceses, tem tido seu fluxo. Portanto, é que a ilha lá que tem tido mais, as três que me referi, tem tido mais oportunidade. Agora, outra ilha, meio brava, quer dizer, muita formação, porém, não te ficar à espera. Assim, com a Covid-19, nota tudo desamparados, não pode dizer, porque não pode dizer que a classe está desempregada, que tem trabalho. Mesmo, por exemplo, não podia ir para a otária, não podia ir para uma recepção de hotel, não podia ir para alguma coisa que tinha a ver com turismo, mas nunca pode, que até onde voltar. Ela afeta as necessidades básicas do guia, desde aquele pão de cada dia, para
para sustentar a família, a pagar um simples conta elétrica, água, luz, por exemplo. Pessoas, madam dizer, tem guias que estão a procurar qualquer forma para sobreviver, que agora não estou a falar mesmo de sobrevivência. Grinha assim, tudo guias de Cabo Verde, unido. Não resolve dar entrada à criação dessa associação, que é uma coisa muito recente, ainda não nem escolher membros nem nada. Mas qual é que é o objetivo? O objetivo é unificação da classe, para depois não bem reivindicar nossos direitos, principalmente nesse momento de pandemia, que aquele é que é o objetivo, sempre, essa união de nós sempre foi uma forma de ajudar a acompanhar, que a gente passar mais problema, mais necessidade. Então, através dessa associação, quando ele estiver pronto na São Vicente, já está com um projeto de juntar-me a outros guias, outros colegas, nomeadamente Reti Fortes, que é Grinhacil, é responsável da Associação de Santo Antão, que foi primeiro a montar antes de nós. Tem o Odair Gomes também, de Santo Antão, ele é presidente da Associação de Santo Antão. Então, nossa ideia é depois bem juntar para bem criar outras associações no Chile, que Grinhacil guias lá de Froc. Então, qual é que é a nossa estratégia? Por exemplo, São Nicolau. São Nicolau não apanha gente ali de São Vicente ou de Santo Antão, ou mesmo de Santiago, para criar aquela associação de lá de São Nicolau. Boa Vista, Mai, tudo ilha onde houver turismo, né? Não tiver toda essa organização, essa unificação da classe em toda a ilha, o que é que nós fazemos? Nós devemos criar uma federação dos guias do turismo de Cabo Verde. E quando não tiver essa união, essa federação, já não pode dizer que já não é unido, já não tem força para não lutar, não só para direitos, não é só reivindicação, mas sim a nível de formação, a nível de ajudar guias a ter seus próprios, uma empresa em comum, poder ajudar, poder bem suprir necessidades de tudo guias no momento de crise, que aquele é que é o nosso objetivo. Obrigada por ter acompanhado mais um episódio do Magazine Digital Autárquicas 2020. Até para a semana.